De quem você tem tomado conselho na sua vida? Quem são suas referências? Quem são as pessoas nas quais você confia? Quem são os seus amigos nos quais você pode abrir o seu coração e pode buscar um conselho maduro para uma decisão muito importante na sua vida? Você tem esses amigos ou não? É muito importante nós fazermos essa análise da nossa vida. Hoje, com as redes sociais, o que nós mais vemos são pessoas que todas as vezes, todos os dias, né, várias vezes no dia, estão emitindo suas opiniões acerca de vários assuntos. Então, esses dias mesmo eu vi um rapaz, né, que algumas coisas do conteúdo dele são bacanas, eu gosto, mas outras coisas são muito, como é que eu posso dizer, delicadas, né, ali que ele põe, e ele dá a opinião dele, mas ele dá a opinião sem uma direção, né, uma direção clara e, acima de tudo, bíblica. E muitas mulheres e homens que são cristãos vai absorvendo esses conselhos, né, porque opinião, tá, é basicamente também um conselho que você tá dando. Você tá aconselhando a pessoa a ter um comportamento, a agir de certa forma, entende? E isso vai modelando o seu caráter, modelando a sua personalidade, a sua forma de enxergar a vida, as suas crenças. Então deve-se haver um cuidado muito grande, né, com aquilo que você consome diariamente, aquilo que você vê diariamente, os lugares que você está. Mas vamos falar aqui, além da internet, que já é algo bem preocupante, que nós precisamos estar muito atento, porque é algo onde a gente está muito boa parte do nosso tempo. Nós precisamos fazer uma análise de quem são as pessoas ao nosso redor. E também fazermos mais do que uma análise por fora, exterior, né, de quem está ao nosso redor, é fazer uma análise de nós mesmos. O que nós somos, qual é a sua dificuldade, quais são as suas falhas de caráter, ao que você é inclinado, o que você precisa vencer. E quem são as pessoas estratégicas na sua vida que você pode colocar e tirar para que você consiga ter bons conselhos vindos da parte de Deus. Hoje nós iremos falar sobre Roboão, que é o filho de Salomão, né? Foi o sucessor do trono de Salomão, e a passagem está em 2 Crônicas 10. Vamos ler rapidamente aqui. Quando Salomão morre, Jeroboão, filho de Nabate, vai até Roboão e diz: olha, o seu pai colocou duras cargas sobre nós, ele aumentou muito os impostos, né? E nós ficamos sobrecarregados. Então nós viemos até você para te pedir para que você reduza essa carga, para que você reduza esses impostos, né? E assim, né, se você fizer, nós seremos leais a você, continuaremos, né, trabalhando aí para o seu reinado crescer cada vez mais. Só que Roboão, ele já veio de um contexto familiar, onde, por exemplo, ele viu seu pai se pervertendo, se desviando dos caminhos do Senhor, parando de buscar o conselho de Deus, né, na maioria das vezes, para ouvir as esposas que eram pagãs, e Roboão era filho de uma amonita, e os amonitas cultuavam, por exemplo, o deus Moloque, né, daí você já sabe o que o deus Moloque fazia, né, e então ele já veio desse contexto familiar totalmente imoral e depravado. É lógico que a sucessão dele, né, do trono de Salomão seria um desastre, um fiasco. Por quê? Porque o pai já havia abandonado os mandamentos, os decretos, já havia abandonado as ordenanças do Senhor. E, abre parênteses, isso é muito sério. A forma como você se comporta dentro do seu lar, o seu testemunho de vida vai impactar diretamente na sua posteridade, nos seus filhos, nos seus netos, em tudo aquilo que você construiu em vida. Fecha parênteses. Então, Roboão, né, filho de um amonita que cultuava deuses pagãos, que era de um povo pagão. Salomão, pervertido, imoral, desviado dos caminhos do Senhor. Ele, com certeza, não iria buscar conselhos de pessoas da parte do Senhor. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Quando você sai de um contexto de imoralidade, de perversão, de queda, sabe, de afastamento da presença de Deus, você precisa buscar amigos, seguir pessoas, buscar ambientes onde
pessoas vivam o contrário daquilo que você é. Então, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade, por exemplo, na área sexual, você precisa buscar amizades com mulheres santas, com mulheres que buscam viver uma vida em santidade. Se você é uma mulher que é rixosa, briguenta, sabe, uma pessoa que é extremamente, assim, insuportável, você precisa se aproximar de mulheres meigas, dóceis, femininas, para que você seja moldada. Por quê? Porque as pessoas com quem você anda, com quem você se aconselha, as pessoas nas quais você tem como referência, elas moldam o seu caráter. Elas moldam sem precisar, na maioria das vezes, abrir a boca, só com comportamento, com a conduta de vida. Mas o que acontece hoje? A maioria, né, das mulheres, elas não examinam a si mesmo. E ainda que se examine, não reconhece quais são os seus pecados, quais são os seus erros, quais são as suas falhas, as suas inclinações, né, de falhas, de mazelas no caráter. E aí o que acontece? Por não reconhecer, não busca mudar isso. E de fato é confrontador você ser uma pessoa, por exemplo, imoral e tentar caminhar com uma pessoa moral. Porque você se sente envergonhada só pelo proceder daquela pessoa. Mas é necessário para que você seja moldada. Vou dar um exemplo. Quando eu entrei, eu vim de um contexto de perversão, de subversão, assim, terrível, né? Prostituição, drogas, alcoolismo. Eu cresci em bairro periférico e eu convivia 24 horas com pessoas drogadas e por aí vai. Então, quando eu me converti, eu mudei de cidade, pra vocês terem noção. O Senhor me direcionou a mudar de cidade. Porque na mesma cidade que eu estava, com as amizades que eu tinha, era um vínculo muito grande, muito forte, eu não ia conseguir. Porque sim, as amizades à nossa volta, elas têm esse poder de continuar moldando ou nos prender a um caráter duvidoso, a um caráter errado, né? Então, eu tive que sair desse ambiente, eu tive que sair daquela cidade. Algo que talvez você não precise, mas eu precisei, entende? E não só da cidade, como me afastar de pessoas que eu amava muito, amizades minhas que eu amava muito, mas que não eram pessoas para o tempo que o Senhor tinha para minha vida. Não eram pessoas que poderiam continuar caminhando comigo para aquilo que o Senhor tinha. E é interessante que eu tenho uma amiga, ela é minha amiga há 17 anos, conheço, acho que até mais, eu conheço ela desde os meus 15 anos, né? Tô com 33, é mais ou menos isso, 17 anos. E até dela eu precisei me afastar um pouco. Na época ela não era convertida, né? E ela me lembrava coisas do meu passado que eu vivia ali muito forte. Eu precisei me afastar, só que ela entendeu, porque a amizade é isso, é entender também o seu momento, entender esse afastamento e muitas das vezes até nesse afastamento você descobre se a pessoa ela é leal a você ou não, se aquela amizade é verdadeira ou não, certo? E enfim, então tem pessoas que você gosta muito, que você tem um grande apreço, que você ama muito, mas elas não fazem mais parte do novo tempo na sua vida. Elas não fazem mais parte desse caráter que você está buscando em Deus. Ou elas não fazem parte temporariamente mais. Até você encontrar maturidade, até você desenvolver maturidade, até você desenvolver uma solidez, né? Ser fundamentado na palavra para que você saiba se aproximar sem se contaminar, entende? E o que o texto de 2 Crônicas tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui? Jeroboão vai até Roboão e fala, que é um líder, né? Ele chega neles e fala assim, olha, o povo tá sofrendo muito, a gente tá com muita sobrecarga, o seu pai colocou impostos altíssimos sobre nós, então assim, diminui a nossa carga para que sejamos leais a você. Roboão, um jovem ainda, vai primeiro consultar os anciãos. Esses anciãos eram homens que aconselhavam o rei Salomão, eram homens experientes, eram homens que conheciam totalmente a palavra de Deus. E esses anciãos aconselham Roboão dizendo, olha, alivia, diminui a carga, diminui os impostos, porque fazendo assim, esses homens eles vão te servir para sempre, né? E o seu reinado só vai crescer. Roboão não satisfeito, né? Como um egocêntrico, arrogante, né, se achava até melhor do que o próprio pai, isso já é uma falha de caráter gigante, insensato, como a Bíblia diz, não achou suficiente. Aí ele vai a quem? Ele vai aos jovens que ele cresceu junto, pessoas que têm a mesma idade que ele, que têm o mesmo pensamento que ele, que é tão inexperiente como ele, para pedir conselho.
E ele pede conselho para esses jovens, e os jovens mais arrogantes, ou tão arrogante quanto ele, porque é muito favorável, é muito confortável você buscar conselho com quem você sabe que tem o mesmo caráter que você, né? Ou que tenha o mesmo nível de maturidade baixo que você, porque você vai ouvir o que você quer ouvir. Você não vai ser confrontado. E foi o que ele fez. E os jovens falaram exatamente o que ele queria já fazer, o que já estava plantado no seu coração. Entende? E já estava no coração de Roboão aumentar a carga. Não estava no coração dele agir como os mais velhos, né? Os anciãos ali aconselharam ele. O que os anciãos dizem? Cara, trata esse pessoal aí com bondade. Trata eles com bondade que eles vão te servir. Vão ser leais a vocês, o seu reinado vai crescer. Mas Roboão, ele já tinha no coração dele a inclinação à maldade, né? Então ele vai até aquelas pessoas nas quais vai falar para ele o que ele é, o que ele gostaria de ouvir. E assim ele vai lá e se sujeita, né? Ele rejeita o conselho dos mais velhos e segue o conselho dos mais jovens. Está em 2 Crônicas 10, 13. Então, fazendo isso, acontece que Roboão simplesmente perde, né, toda a autoridade que ele tinha sobre todas as tribos do norte até os dias de hoje. Para você ter noção, o conselho errado, né, que eu falei, a pessoa já tem esse coração inclinado, certo? Mas o conselho errado, as pessoas erradas ao seu redor, as amizades erradas, os conselhos errados vão fazer você tomar decisões que vai permear, que vai alcançar gerações e gerações. No versículo 19 de 2 Crônicas 10 diz: até hoje, as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por o descendente de Davi. Então Roboão ficou ali só cuidando de Judá, né, governando sobre Judá, e todas as outras tribos do norte se recusaram, porque de fato, né, ele poderia ter baixado a carga, ele poderia ter baixado os impostos, mas não, ele preferiu ouvir o seu ego, a sua arrogância e os seus amigos que eram tão iguais quanto a ele. E o que Roboão ele nos ensina aqui? Ele nos ensina que nós devemos ter muita cautela, muita precaução. Gente, é muito delicado você buscar conselho com qualquer pessoa, você ter a sua vida direcionada por opiniões de pessoas que não te conhecem, que não entende todo o contexto, sabe? Toda a profundidade daquela decisão que você quer tomar. E mais perigoso ainda é quando você busca conselho com pessoas que têm a mesma idade que você e que não viveu nada daquilo que você busca o conselho. Vou dar um exemplo aqui para vocês, vou exemplificar para ficar mais claro. Vamos supor, eu tenho 30 anos, eu tenho uma amiga que tem 30 anos. Eu nunca me casei. E essa amiga, ela acabou de se casar. Então ela se casou e já tem ali 2 anos de casada, mas eu nunca me casei. E temos a mesma idade. Eu sou uma mulher de Deus, ela também é uma mulher de Deus. Nós duas vamos para a igreja, nos convertemos na mesma época, né? Vamos supor que eu e ela tem 5 anos de convertidas. Só que eu nunca me casei. E ela já tem 2 anos de casada. Se ela tá passando por um problema conjugal, uma crise, sei lá, uma traição, enfim, né, o marido na pornografia, qualquer coisa nesse sentido, eu não sou a pessoa adequada para ela buscar conselho. Por quê? Porque por mais que eu tenha o mesmo tempo de conversão que ela, ou até um pouco mais, eu nunca fui casada. Ela tem que buscar conselho com amigos que são casados, com um casal, com uma mulher casada e não comigo. Vocês estão entendendo? Que precisa haver cautela na hora de você buscar conselho com as pessoas. Precisa haver cautela em saber quais são os valores dessa pessoa, qual é a conduta dela, qual que é o testemunho de vida dela, né? O que ela era, o que ela é, quais são as experiências de vida que ela tem para me passar, qual que é a visão de mundo, as crenças dela. E na maioria das vezes as pessoas saem se aconselhando a Deus dará. Tem pessoas que o conselho delas é assim: Deus, eu estou passando por uma dificuldade, tal, isso. Eu vou abrir aqui num versículo. O versículo que eu abri é o que o Senhor está falando comigo. Isso não é buscar conselho de Deus. Buscar conselho de Deus definitivamente não é isso. É como a minha amiga Nath tinha falado, né? A Bíblia, ela não é um oráculo, não é um jogo de cartas que vai jogando assim, o que der, é isso aqui. Não é assim que funciona. Então, na hora de buscar conselho, eu preciso setorizar as minhas amizades.
E isso parece algo que, para mulheres imaturas, pessoas imaturas, elas tomam isso como uma ofensa. Mas a verdade, pelo menos as minhas amigas, elas sabem disso. Eu tenho uma amiga para cada setor da minha vida. As minhas amigas dá pra contar nos dedos das mãos. Minhas melhores amigas, amigas íntimas, profundas. Porém, eu tenho uma amiga que, por mais profunda que ela seja em algumas áreas da minha vida, ela não é em outras. Por quê? Porque eu sei que ela não tem maturidade espiritual, ela não tem experiência de vida, ela não é uma anciã, né, de vida, da fé, nem de idade, para poder me aconselhar. Então, se eu penso hoje em me casar, eu não vou buscar conselho com uma amiga minha que acabou de casar. Eu vou buscar conselho com uma mulher que é casada há 25 anos, 30 anos, como a minha amiga e tia Cleonice. É com ela que eu vou buscar conselho sobre casamento. Não é com, entende? Com uma amiga minha que acabou de se casar, que é da mesma idade do que eu. Não faz sentido. Então, e se eu me casasse hoje, tivesse um problema no meu casamento, tivesse uma crise no meu casamento, eu não iria buscar conselho com alguém que nunca foi casada. Se eu sou uma mulher divorciada, que nem como eu sou hoje, e uma pessoa quer se divorciar, você acha que ela tem que buscar conselho com quem? Com quem? Se for uma mulher de Deus, é claro, tá? Porque se você for buscar conselho, minha filha, com uma mulher divorciada, que é traumatizada, cheia de feridas, que não é curada, a primeira coisa que ela vai falar pra você é separar. A melhor coisa que você vai fazer na sua vida é separar, entendeu? E não é por aí. Não é. Divorciar é muito pior. Nossa Senhora, em número, gênero e grau. É muito pior. Sempre o conselho é restauração. Jesus veio pra isso, restaurar. Restaurar sua vida, restaurar seu emocional. Ele não é só salvação, sabe? É mais do que isso. Isso é maravilhoso dentro do evangelho. Não é só sobre salvação. Ele veio para restaurar tudo. Tudo. Então, cuidado, né? Na hora de você buscar conselho. Pessoas que vai buscar conselho com a colega de trabalho que você nem sabe da vida dessa mulher. Então eu tenho amizades e aconselho vocês a terem amizade, que muitas das vezes essa amizade ela vai ficar aqui, ela não vai descer pra cá não, meu amor. Essa amizade, eu amo ela é maravilhosa, eu amo a companhia dela, tem coisas que eu posso compartilhar com ela, mas tem outras que só essa amiga minha aqui, ó, essa daqui, da raiz, aquela amiga raiz, que tem todos os atributos pra que eu possa me aconselhar, só ela vai saber. Essa daqui não vai. E não quer dizer que eu ame menos essa. Só quer dizer que ela não tem, né, maturidade. Ela não tem experiência de vida, ela não tem maturidade, experiência, ela não tem capacidade de compreensão espiritual do que eu tô passando. Mas essa daqui tem. Então, nós precisamos aprender a setorizar as nossas amizades na estante da nossa vida, né? Eu sempre falo sobre isso. E muitas das vezes saber recolocá-las em seus devidos lugares. Tem pessoas na prateleira da sua vida, na estante da sua vida, que elas precisam ser rebaixadas de nível quando você sobe o nível mais do que ela. E não tô falando de você se afastar, de você achar que ela é menos que você. Eu estou falando de compreensão, de profundidade, de crescimento, até mesmo da própria vida te mostrar até que ponto ela é leal a você e até que ponto a outra pessoa se mostrou mais leal. E aí você fala, não, você não serve mais pra ficar aqui. Eu amo você, gosto de você, mas você vai descer pra cá agora, tá bom? E essa aqui vai subir pra cá. É assim, tá? Na estante da vida é assim, infelizmente, como eu falei. Algumas pessoas se sentem ofendidas, mas é a verdade, né? Então tem pessoas que nós vamos amar, não vamos totalmente nos distanciar, cortar laços, vínculos, não. Algumas é necessário você cortar sim. Algumas é necessário você cortar bem no talo mesmo, entendeu? E viver sua vida, deixar ela viver a dela. Mas outras você precisa saber, cara, você comigo não vai passar daqui não. Sabe? Você comigo realmente. Que eu falei, não é questão muitas das vezes de confiança. Às vezes é, mas às vezes não é. Não é questão de amar menos. É só questão da pessoa não ter aquilo pra te oferecer. E vice-versa. Você provavelmente pode ser uma amiga pra alguém que você vai ficar só aqui. Provavelmente eu sou amiga. Provavelmente eu posso ser amiga de alguém que eu não sei. Mas na estante da vida dela, eu tô aqui. Não tô aqui embaixo. Eu não sou profunda. Eu tô bem aqui. E tá tudo bem. Porque às vezes eu realmente não tenho pra oferecer pra ela aquilo que ela precisa. Você tá entendendo? Às vezes ela é uma pessoa... O que eu duvido muito, tá, gente? Porque assim... modéstia à parte. Se tem uma coisa nessa vida que eu tenho, é experiência. Quando eu paro pra contar, a pessoa fica assim... Você só tem 33 anos e você já viveu tudo isso? Já. Eu tenho experiência de vida pra adolescente. Tenho experiência de vida até pra criança, meu Deus do céu. Né? Criança rebelde. Pois é, eu sei conversar com uma criança rebelde de uma forma assim sobrenatural. Não sou muito fã de criança não, mas pra aconselhar eu sei.
para conversar, para poder entender como é que a cabeça de uma criança que é, por exemplo, muito rebelde, né? Porque eu fui. Então eu sei como é que funciona, o que que ele pensa, o que que ele quer fazer, né? Uma mulher imoral, que tem dificuldade com sensualidade, de se libertar dessa área, eu tenho como aconselhar, porque eu já fui. E você entende? Uma mulher que passa crise no casamento, eu sei, eu já fui casada, eu sei o que que é isso. Uma mulher que quer se separar, também tem um conselho. Uma pessoa que está tentando sair do alcoolismo, das drogas, também tenho. Mas, por exemplo, eu tenho amigas que são pastoras. E eu não sou a melhor pessoa para ela se aconselhar. Algumas coisas, sim. Algumas coisas ela vai conseguir. Eu tenho uma amiga pastora que já abriu muito seu coração pra mim. Nossa senhora, tem uma coisa que eu entendo sobre vida de pastor. E é por isso que eu escolhi não querer ser, né? Porque é um fardo, é um peso e uma glória, tá? Mas, tem coisas no ministério, tem coisas que ela só vai conseguir se aconselhar com alguém que é pastora. Tá entendendo? Ela só vai conseguir achar conselho, um conselho maduro, um conselho que vai direcionar ela da melhor forma possível, que vai fazer com que a vida dela se torne melhor através daquele conselho, que ela consiga clareza sobre aquilo que ela está procurando, com alguém que foi ou é pastor, foi não, né? Com alguém que é pastora como ela. E tá tudo bem. E eu não vou me sentir menos amiga dela por causa disso. Só que hoje as pessoas, elas são muito imaturas, né, nessa área. Então, já aconteceu, por exemplo, eu já ouvi relatos de amiga falou assim, porque uma amiga minha, a gente tava num bate-papo, e aí uma amiga falou assim, eu não sabia disso da sua vida. Por que eu não sabia? Tipo assim, achou ruim, né? E ela, não, é porque a menina ficou assim, né? Não, e tá tudo bem, se eu estou num ambiente, alguma amiga cita algo assim que eu vejo que é mais íntimo, né? De uma amiga minha, que ela não me contou, eu posso até perguntar, porque eu sou curiosa. Por que você não me contou isso? Ela fala assim, não, é porque... não sei, é porque ela entende mais disso, ela já viveu isso, aí eu vou entender, tá, ela já viveu mais isso, ela entende mais isso, realmente não é algo que talvez me caiba. E tá tudo bem. Eu vou deixar de conversar, vou ficar emburrada com raiva da pessoa por causa disso? Jamais, gente, jamais. Então, saiba setorizar as pessoas na sua vida, cuidado com os conselhos que vocês ouvem, cuidado com as pessoas que vocês seguem aqui nessa rede social, tá? Eu vejo muita gente emitindo opiniões, muitas opiniões, que eu falei, isso forma caráter, forma crença, forma personalidade. Toma muito cuidado, porque nos dias de hoje o inimigo, ele sempre foi e ele sempre vai ser, na verdade, né, muito sutil. Sofismas tem a rodo na internet, tem a rodo no seu convívio, né? Pessoas que são usadas pelo diabo com sutileza para te aconselhar coisas que vai desgraçar a sua vida por completo, desgraçar a sua família, a criação dos seus filhos. Então, muito cuidado mesmo, tá bom? Então, esse é o nosso devocional de hoje. Beijo. Amanhã, provavelmente, nós teremos outro, tá bom?